Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá Mundo Geek, é isso mesmo! E finalmente chegamos ao mês de dezembro, estamos já no finalzinho do ano e estamos aqui fazendo o nosso Melhores do Ano, é isso aí, chegou esse momento da gente fazer esse tipo de vídeo. Vocês já viram inclusive o vídeo de HQs, que geralmente nós já fazíamos, já é o terceiro ano inclusive que estamos fazendo Melhores do Ano de HQs, mas esse ano eu resolvi inovar um pouco também e fazermos Melhores do Ano também de filmes e séries. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os filmes que eu assisti durante esse ano de 2022. Vamos conversar acerca deles, os que eu achei mais interessante, inclusive, nós iremos colocar nessa pequena lista e vamos acompanhar aí, vamos ver se os meus melhores do ano foram os de vocês também. Como eu sempre falo, é impossível, eu falo isso no vídeo de quadrinhos, mas eu falo nesse vídeo aqui também, e vou falar no de séries, é impossível a gente acompanhar tudo que acontece ao longo do ano, é impossível ver todos os filmes, todas as séries, todos os quadrinhos que foram lançados ao longo do ano. Pode até ser possível se você viver apenas disso, né? Mas eu não vivo só disso, né? Eu dou minhas aulas também, eu sou professora, então não dá tempo de ver tudo. Mas vamos ver os melhores do ano daquilo que eu pude acompanhar, né? Que eu tive a experiência de assistir. Então fica ligado aí no nosso vídeo de hoje. Vamos debater um pouquinho sobre estes filmes de 2022. Bora lá? Um filme estreado em setembro deste ano que me chamou muito a atenção, me chamou tanto a atenção que eu fiz questão que a minha família inteira fosse assistir no cinema junto comigo, foi Mulher Rei. É isso mesmo, eu super me encantei com o trailer, já fiquei muito feliz de ver um filme histórico, mais um filme aí de ação, mas principalmente um filme com mulheres protagonistas. Isso é tão raro, né, acontecer, então quando acontece é motivo de vitória, porque realmente, finalmente estão abrindo mais essas portas para as mulheres interpretarem momentos, né, interpretarem personagens protagonistas, então isso é muito legal. E aí nós temos esse filme que tem protagonistas mulheres e mulheres pretas, né, isso daí é ainda mais empoderador, eu ainda acho ainda mais incrível. E nós vamos ter essa história histórica, né, é um fato histórico que se mistura um pouco com a ficção. Eu falei um pouco disso na minha resenha lá no Instagram, que inclusive se você não me segue lá no Instagram, você tá esperando o quê? Tá perdendo conteúdo também, tá vendo? Me segue lá, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode me seguir. Lá tem, eu vou deixar aqui inclusive o link para você ver a minha resenha de Mulher Rei. E lá eu falo um pouco sobre isso, né? Sobre termos essas personagens negras, mas tem uma questão que eu acho interessante desse filme a ressaltar, é que nós temos bastante essa mistura de história, né, de fato histórico com ficção, tá? E essa mescla é interessante, mas ao mesmo tempo trouxe algumas incongruências históricas que não faz sentido eu estar enumerando aqui, mas que realmente teve essas incongruências, tá? Mas no geral é um filme muito interessante, vai falar inclusive sobre essas mulheres guerreiras, né? Essas mulheres que são Agoge, né? As Agoge, que elas são essas mulheres guerreiras que foram treinadas, né? Um exército separado para proteger o seu rei, né? Então é uma guarda real do rei do Daomé, certo? Que hoje em dia é o país do Benin. E é bem interessante porque nós vamos ver o momento ali de imperialismo, né, de colonialismo. Nós vamos ver os portugueses invadindo essas terras e vamos ver essas mulheres guerreiras defendendo o seu povo, né, que é uma das incongruências que a gente tem nesse filme. Mas enfim, no geral, como filme de ação, como filme histórico, nós temos vários problemas, tá? Mas como filme de ação, eu super amei, eu achei muito incrível. A Viola Davis está incrível, incrível. Essa mulher eu tenho uma admiração muito grande. Desde How to Get Away with Murder, eu já tenho um enorme carinho e agora ainda mais com as suas outras atuações.
mas aqui foi muito impactante. É um filme assim que, como eu disse, né, é empoderador para as mulheres, é inspirador, trata bastante dessa questão da guerra, trata também da questão de você abdicar de algumas coisas, de fazer sacrifícios. Fala sobre velhice, de uma certa forma, né? O envelhecer, vocês percebem pelo personagem da Viola Davis. Fala um pouco sobre família, fala um pouco de tudo. Fala sobre a amizade. Então é um filme muito interessante que vale a pena você assistir. Ele, por enquanto, está disponível apenas para alugar aqui no YouTube, tá? Então, se você quiser assistir, pode alugar aqui no YouTube para você dar essa conferida. Esse filme é simplesmente sensacional. Com certeza iria entrar. Eu já sabia desde o primeiro momento que ele iria entrar para minha listinha de melhores do ano. Então, fica aí a primeira dica: Mulher Rei. Muito bom. Outro filme que eu não poderia deixar de comentar com vocês é uma biografia, né? Eu amo cinebiografias, mas principalmente aquelas que retratam a vida de músicos, né? Pessoas envolvidas com o mundo da música. E esse ano nós fomos agraciados com esse filme, que é simplesmente sensacional. Eu gostei bastante. É um filme que foi dirigido pelo Baz Luhrmann e é sensacional. Vai contar uma história que nós já conhecemos, porque existem tantos documentários, tantos livros, tantos filmes já feitos, mas vamos conhecer ainda um pouco mais da história do grande rei do rock, né? Elvis Presley, é isso mesmo. E aí nós temos como protagonistas, né, deste filme, nós temos o coronel Tom Parker, que é estrelado pelo Tom Hanks, né, que está maravilhoso nesse filme. E nós temos o Elvis, né, que é uma das tarefas mais difíceis de você interpretar, né, que é justamente um músico muito famoso, icônico da cultura pop, e ele ficou a cargo do Austin Butler, né, para ele fazer a interpretação do Elvis. E eu devo dizer que foi muito boa. Muito boa. Ele conseguiu pegar os trejeitos do Elvis, ele conseguiu entender a essência do personagem que realmente existiu. Então é bem interessante. A história, na verdade, é contada sobre o ponto de vista do Tom Parker, não pelo do Elvis. Então a gente vê toda a trajetória do Elvis sendo criada a partir da visão do Tom Parker. E é bem interessante porque ele se vê, né, como um homem de negócios que fez a coisa certa, que ele tentou fazer o melhor, sem enrolar ninguém. E na verdade teve vários tropeços da parte dele, várias desonestidades com relação ao Elvis. E é bem interessante a gente ver essa jornada desse grande herói, né, da música, que é muito interessante. A gente consegue ver momentos icônicos. Eu achei um pouco rápido em alguns momentos, no sentido que eu esperava ver algumas cenas um pouco mais longas. Então foi algo que eu senti um pouco de falta, né? Eu achava que iria ter alguns momentos icônicos, eles iriam ser estendidos mais. Mas no geral foi um filme muito bom. Ele trouxe essa essência do Elvis, né? Muitos fãs ao redor do mundo até hoje, e que trouxe várias críticas muito positivas, e que eu estou apostando aí que vem, se não vem o Oscar, mas pelo menos vem uma nomeação a ele, né? Porque realmente o Austin Butler fez um trabalho excepcional. E realmente vale muito a pena você conferir esse filme, se você gosta desse tipo, né? Esse gênero de cinebiografia. Está disponível lá no HBO Max. Então vai lá conferir, que é um filme bem bacana, bem interessante. E é legal para você relembrar também os grandes momentos do rei e também as suas músicas mais icônicas. Então vai lá conferir, porque esse filme é muito bom. Outro filme que foi a sensação do momento, eu acho que foi o filme, né, mais visto do ano, porque realmente foi sensacional. Ele reviveu a franquia que foi icônica nos anos 80 e realmente é um filme que ele dá uma continuação muito legal ao original, né? Foi sensacional. Foi uma das experiências mais legais e que eu
me arrependo de não ter vivido no cinema, porque eu acho que teria sido uma experiência muito, muito melhor. Que é Top Gun Maverick, né? Maverick. Eu super gostei desse filme, eu acho que não tem uma pessoa que eu conheça, que eu tenha conversado, que tenha assistido o filme, que não gostou dele. Eu não achei até o momento, porque realmente foi muito bom, trouxe a nostalgia do filme dos anos 80, trouxe novamente o nosso queridíssimo Tom Cruise, né, já assim no finalzinho de carreira, dando a sua última lição para os novos liderados. Tem essa questão dos aviões de caça, tem essa questão também dos efeitos especiais mais, como é que eu posso dizer, mais crus, né, mais feitos à mão, digamos assim, né, mais colocados à mão na massa. E é muito legal, eu achei muito interessante, porque teve essa quebra do que a gente costuma ver sempre agora, né? O cinema virou meio que um fast food em determinadas situações. Para alguns filmes, né? Virou tudo um mega blockbuster e fica por isso mesmo, né? Um feijãozinho com arroz. Mas esse filme foi legal porque ele realmente trouxe essa mudança, um pouco, né? Dessa mudança para o cenário atual. Trouxe essa nostalgia para as pessoas que são nostálgicas e realmente foi lindo, né? Teve momentos que você se emociona porque você vê personagens, vê a construção do personagem chegando ao fim e é interessante o legado que é deixado também para os outros cadetes. Então é um filme que vale muito você assistir, é um filme que inspira de certa forma. É um filme que, se você gosta de avião, principalmente avião de caça, vale super a pena. E mesmo que você não goste desse tipo de coisa, você vai assistir o filme e vai querer virar piloto de caça, porque é basicamente isso que acontece quando você assiste Top Gun, né, o original, e esse novo também. Então faz muito sentido, né? É muito interessante, é um filme muito bacana. E conta também com a trilha sonora de Lady Gaga, né? Com Hold My Hand, que eu achei essa música lindíssima e que mais uma vez vai estar aí, tenho certeza que vai ser nomeada ao Oscar, né? De melhor trilha sonora. Eu estou colocando bastante fé que talvez ganhe novamente Lady Gaga ganhando um Oscar, quem sabe, né? Estou aí pra ver, né, cena dos próximos capítulos, mas é um filme sensacional que você não pode deixar de assistir. Ele está disponível para alugar lá no Amazon Prime, então vai lá, aluga e assiste esse filme que está, ó, bacana demais. E um outro filme que eu achei muito interessante, assim, foi um dos filmes que foi bastante impactante quando eu assisti. Ele é um pouco desgastante, ele tem um ritmo diferente, assim, um pouco mais lento em determinados momentos, frenético em outros, mas é um filme interessantíssimo que é O Homem do Norte, né? O Homem do Norte traz um elenco gigantesco de vários nomes bem importantes, né? Principalmente um nome aí que está sendo uma das It Girls, né, de Hollywood atualmente, que é a Anya Taylor-Joy, né? Sensacional, que fez o Gambito da Rainha, fez tantos outros filmes até o momento. Então, ela foi um dos destaques, mas nós temos outros personagens também, né? Tem o personagem da Nicole Kidman, tem o próprio personagem principal, que é o Hamlet, né? Ele que vai atrás de vingança pela morte do seu pai, que era um rei um rei, né? Um rei tribal, né? Um rei que tinha uma tribo, né? Ele administrava uma tribo e ele acaba sendo assassinado pelo próprio irmão. E o seu filho, né? O Hamlet, ele vai tentar ter essa vingança, né? Ele vai viver por essa vingança. Então é bem interessante o filme. É baseado basicamente na lenda do próprio Hamlet, que é uma lenda nórdica. E também bastante baseada, vi muitos elementos ali, da peça, né, teatral do grande William Shakespeare, né? Então a gente vê bastante disso. É um filme que é gravado em um take só. Eu achei isso maravilhoso, que vocês sabem como eu sou, né? Até eu gosto muito de gravar, inclusive, vídeos com um take só, apesar de ser um pouco cansativo para quem assiste, né? Mas eu gosto bastante. Então, quando eu vi esse filme com esse tipo de
filmagem eu achei bastante interessante. As paisagens são lindas, o figurino tá impecável. É um filme bem interessante. Como eu falei, ele é denso, ele tem esse espírito de vingança, ele tem essa coisa nórdica, né, de mostrar o eu selvagem nórdico. Então é bem interessante. É um pouco o estereótipo, né, dos nórdicos, mas é um filme que traz bastante sobre essa questão da própria cultura nórdica, né? Então vale super a pena você conferir. Ele também está para alugar lá no Prime. Então, se você se interessou por esse filme, vai lá alugar no Prime, que vale, ó, super a pena. E por último, mas não menos importante, eu vim falar de um filme nacional. É isso aí, filme nacional. Tem gente que tem bastante preconceito com filme nacional, acha que não tem filmes interessantes feitos aqui no nosso Brasil, mas as pessoas estão muito erradas, viu? Porque esse ano saiu um filme muito interessante que está inclusive disponível para assistir lá na Globoplay, que é Medida Provisória, tá? É um filme sensacional, dirigido pelo ator, né, e agora diretor também, Lázaro Ramos, e é basicamente uma adaptação de uma peça teatral que o Lázaro também participou tempos atrás, que é Namíbia Não, tá? É o nome dessa peça, e eles adaptam para esse filme que se chama Medida Provisória, certo? No filme nós temos pessoas até conhecidas aí, atores brasileiros conhecidos, como a Thaís Araújo, nós temos também o Seu Jorge, e temos aí, né, o convidado internacional, mas que fala um português, ó, maravilhoso, que é o Alfred Enoch, né? Ele que foi super conhecido, ficou conhecido por causa de Harry Potter e agora volta aí para as telas também em Medida Provisória. Ele faz o par romântico, né, com a Thaís Araújo. E é bem interessante porque esse filme fala sobre uma medida provisória que é colocada no Congresso Nacional e que fala que as pessoas, né, negras, elas precisam voltar para a África, né? É uma lei, né, uma medida que diz que essas pessoas precisam retornar ao seu país de origem, sendo que nós sabemos, né, o nosso Brasil é aquela lindíssima miscigenação, mas aqui no filme, né, nós vivemos essa utopia, né? O Brasil vai viver essa utopia onde as pessoas vão ser levadas, né, à força para a África, né? E é muito interessante todas as consequências que isso gera no país e principalmente nessa família que é composta justamente pela personagem da Thaís Araújo com o Alfred Enoch e também o Seu Jorge. Então nós vamos ter esse trio aí trabalhando. É muito interessante, é um filme poderoso, é um filme que faz você refletir muito, é um filme que realmente remete ao que a gente precisa lembrar todos os dias, dessa questão do racismo que a gente precisa combater, e é muito forte, é muito impactante e não tem como você assistir e não se sentir impactado de alguma forma. É um filme sensacional, eu vi poucas pessoas falando a respeito, então assista, né, dê valor também ao nosso material nacional, que tem bastante coisa interessante por aqui também, e esse filme é maravilhoso. Eu mesma pretendo trabalhar em sala de aula vários momentos do filme, porque realmente vale a pena demais. E, como eu falei antes, ele está disponível lá na Globoplay. Então vai lá, confere esse filme que está sensacional, sensacional. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Esses foram os meus melhores do ano. Eu tentei enxugar o máximo possível, porque são muitas, como eu falei, né? São muitas coisas que saem ao longo do ano. A gente não consegue acompanhar tudo. E também a gente vê algumas coisas, mas para os melhores do ano a gente tem que enxugar, e eu sou péssima para fazer ranking, né? Para ajeitar essa questão, para juntar só os melhores. Então foi difícil, mas trouxe aí para vocês esses filmes que eu achei que realmente foram os melhores do ano. Comenta, né? Deixa aí embaixo nos comentários quais foram os seus melhores do ano, os seus filmes que realmente foram impactantes, foram marcantes para você. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, gente!